Olá, oficineiro! Então, hoje o assunto é sobre custo marginal. E quem conhece o trabalho aqui na oficina sabe que eu já falo sobre custo marginal, a necessidade dele e que eu iria fazer um conteúdo voltado para essa ferramenta econômica, né? Chegou o dia, já agora no SGS, né? Usando o SGS, usando a metodologia do MGS, eu vou falar sobre custo marginal, porque ele realmente é essencial para a gente tomar decisões mais assertivas. Além de falar sobre custo marginal, eu vou dar uma pincelada sobre a necessidade da gestão humanizada e como essa comparação entre o desgaste humano sofrido, que no MGS é tratado da seguinte forma: esforço humano demandado, é o EHD. O que acontece? A gestão humanizada, ela faz com que a gente tenha uma percepção mais inteligente do uso dos recursos disponíveis e com todos os impactos que esses recursos irão causar. Afinal de contas, você consegue substituir uma máquina. Uma máquina, ela pode sofrer manutenções. O ser humano, ele também sofre manutenções, mas é insubstituível, ao menos para si. Para o percurso produtivo, para uma determinada empresa, aquela unidade de ser humano produtivo, pode ser substituído por outro, em caso dele apresentar defeitos. Mas e os impactos na vida dele? Afinal de contas, de um acidente de trabalho em 2006, são 15 anos convivendo com hiperacusia, me mostra como é difícil você, muitas vezes, equilibrar essa equação, né, dos impactos sobre o trabalho. Em 2006, isso me abriu a percepção sobre a insubstitutibilidade do ser humano. E hoje, com essa jornada de estudo, de aplicação, de experiências, me trouxe no MGS alguns apontamentos que hoje eu consigo aplicar com metodologia. Isso fica para o final, agora vamos para custo marginal. Custo marginal. Primeiro, o conceito de custo marginal. O que é o conceito de custo marginal? O custo marginal é uma ferramenta do SGS? Não. O custo marginal é uma ferramenta do campo de economia, já existente e que é utilizado. Acontece que no MGS ele é observado para que o SGS funcione de um modo mais adequado. Ou seja, a pessoa que opera o SGS, ele precisa estar fundamentado na metodologia do MGS para que ele consiga utilizar as ferramentas de um modo mais inteligente. Se ele não tiver fundamentado na metodologia do MGS, ele vai conseguir operar? Vai, porque o SGS é objetivo. Porém, a ausência de informação, a ausência de conhecimento faz com que a gente tome decisões menos assertivas. É importante que você conheça quais são os efeitos do custo marginal, o conceito, os efeitos e onde que ele está ali atuando sem você perceber. O custo marginal é uma realidade, é uma ideia, né? É uma ferramenta desenvolvida sobre a lei dos rendimentos decrescentes, que é do campo de economia, e, como já dito anteriormente, no campo de administração vai afetar o momento da decisão, já que ele está ali atuando na relação custo e preço de venda. Preço de venda insuficiente gera ocupação aparente. Portanto, um preço de venda justo faz com que a gente opere com mais sucesso. Agora vem a definição via MGS, tá? É a variação sofrida pelo GMP, você já sabe o que é o GMP, né? Que é o gasto mensal previsionado, com o acréscimo de mais uma unidade de CVC. Na definição conceitual ampla, geral e conhecida, é o acréscimo do custo, né, do gasto, o quanto se gasta mais para produzir
uma unidade a mais de produto. As definições, a diferença é que eu preciso ajustar a definição para que a pessoa conheça e entenda no todo o processo da sistemática do MGS para aplicar no SGS. Afinal de contas, eu fiz que qualquer pessoa, em qualquer momento, uma vez que tome conhecimento da metodologia e que conheça e domine o SGS, possa operar e possa estar ali municiado de informações suficientes para conseguir andar. Desenvolver mais e além, fazer outros progressos, vai depender de você. A proposta do SGS é que ele seja completo de uma ponta a outra. Simples, ou seja, gestão simples, né? SGS, Sistema de Gestão Simplificada. O que é o MGS? Método de Gestão Simplificada. Portanto, simplificou todos os princípios já existentes e adaptei para a realidade do micronegociador que estava aí em hiato já há algum tempo. Ah, Joyce, mas as ferramentas de administração já existiam, se tivesse dava para aplicar, tanto que vem gente aplicando e etc e tal. Faltava esse conceito direcionado para essa realidade, tanto que havia muita confusão, inclusive sobre margem de contribuição para a realidade do produtor artesanal e semi-artesanal. Havia também uma grande dificuldade em como formar o preço de venda, acabando vindo por conceitos, né, e até em cursos vendidos e comercializados por aí, em conceitos de multiplicar por 3 ou por 4, e já está bem claro aí, via SGS, de que o acréscimo percentual direto no CV seco, ele pode ser um risco, porque ele não traduz de forma consciente o que realmente é necessário acrescer o CV seco para formar o PV, o preço de venda. Já o SGS demonstra na estrutura como deve ser montado de uma forma objetiva e, claro, ainda mais devido à ambiguidade dos gastos do micronegociador. Feito toda essa explicação, mostrar na prática como isso funciona. Eu vou pegar o exemplo de E. E, ela opera com 6.000 unidades. Para operar com 6.000 unidades, ela tem um GMP, observe, gasto mensal provisionado, de 1.908. Esse GMP vai sofrer um acréscimo do CV seco por unidade para formar o GMV, que é o gasto mensal, o gasto de mercadoria vendida. Então, observe, para 6.000 unidades, E tem R$ 1.908. Se ela tivesse de aumentar para 8.000 unidades, ela teria um acréscimo de horas de trabalho, ela sofreria um acréscimo no GRIN, ela sofreria um acréscimo no GDV. GRIN e GDV fazem parte da estrutura do GMP. Além disso, o CRIM dela também sofreria um aumento, afinal de contas, a reposição ela seria para 8.000 unidades e não para 6.000. Nesse ponto, quando você observa, para 8.000 unidades, E passaria a ter um GMP de R$ 2.060,67. Esse aumento do GMP, ele vai fazer com que o custo unitário, ou seja, o GMV, o custo não, vamos colocar o termo certo, né? O gasto por mercadoria vendida, ele sofra um impacto. Ah, mas aumentou, vai aumentar o retorno. Bom, para 6.000 unidades, o GMVU, ou seja, o gasto da mercadoria vendida por unidade, o seu valor unitário, seria de 46 centavos. Para 8.000 unidades, eu tenho uma maior diluição do GMP. Lembra-se que quanto maior o volume produzido, menor é o valor unitário do gasto fixo, ou seja, do gasto mensal previsionado? Pois é. Para 8.000 unidades, esse valor reduziria a 40 centavos. Ah, Joyce, então tem aí uma folga de 10 centavos para o PV de 50 centavos, ela aumentaria. Lembre-se que uma das balizas decisórias, no caso de não existir limitantes, é a margem de contribuição. E a margem de contribuição
unitária para 6.000 unidades é de 33 centavos. Para 8.000 unidades é de 32 centavos. Ou seja, há uma redução de 1 centavo no caso de um aumento de 6.000 para 8.000 unidades. Ela trabalharia mais para trazer por unidade um valor menor e ela teria um desgaste maior, mas aumentaria o faturamento bruto, aumentaria com certeza. Afinal de contas, ela sairia de 6.000 para 8.000 unidades. Porém, ela sairia da melhor função, ou seja, da melhor combinação de maior volume pelo melhor retorno. Quando ela sai dessa combinação, significa que nesse momento, em algum ponto, a curva do custo marginal cortou a curva de gasto, fazendo com que houvesse essa redução por unidade. Vou observar o seguinte, para 6.000 unidades, e estava obtendo uma margem de contribuição de 33 centavos por unidade, ou seja, 1.980. Estava cobrindo o GMP dela mais uma folga, certo? Certo. Para 8.000 unidades a 32 centavos de margem de contribuição, e passaria dos 1.980 para R$ 2.560 de margem de contribuição ali obtida. Esse aumento, menos 1.980, de R$ 580, ele precisa ser comparado ao seguinte. Se ela, lembre-se que E estava já no teto do máximo absorvível, né, da oferta máxima absorvível pela demanda no mercado que ela opera. Observe que esse aumento de R$ 580 de margem de contribuição trazida vai trazer uma folga maior para ela. Obviamente vai trazer. Mas também traz um aumento de tempo que ela vai utilizar para poder, ou seja, um aumento de horas trabalhadas. Esse aumento desse desgaste, além de todo o aumento marginal sofrido pelo GRIN, pelo GDV, pelo CRIM, né? Ele vai compensar pelo desgaste que ela vai ter, ela vai conseguir resolver as demais questões, ela vai sofrer esse impacto no corpo dela e pode trazer danos à sua saúde. Esses danos, eles podem ser tratados, podem ser trabalhados junto e ela vai conseguir fazer com que isso aumente. Quando você coloca uma capacidade, você ultrapassa, está operando uma produção e ela tem uma certa capacidade ociosa. E aí você começa a utilizar essa produção toda e ultrapassa, você começa a trabalhar acima da capacidade. Você gera um desgaste nas máquinas, onde ela vai precisar de um tempo de manutenção reduzido, ou seja, se era, por exemplo, uma manutenção feita em 3 meses, vai reduzir esse tempo de manutenção. Então, você vai ter um gasto maior, afinal de contas, você aumentou o desgaste da sua máquina. E aqui está se falando de máquina humana. Ela vai conseguir conciliar esse impacto pode pará-la, pode trazer algum dano ou algum acidente, né, de trabalho que limite a sua capacidade produtiva. Afinal de contas, no caso do micronegociador, é ele que joga em todas as pontas. Ele é o repositor, ele é o trabalhador, ele é o vendedor, ele é as relações e ele é o seu próprio empregador, ele é seu próprio empregado. Não há divisão de tarefas, a menos quando ele já começa a contratar. Aí ele está fazendo com que a sua CP exista, né? Por enquanto, no desenvolvimento da OL, ele é uma CP unitária. Ele está fazendo com que aquela OL aconteça ali. Mas quando ele começa a contratar, ele faz com que aquela CP exista de uma forma mais ampla e as tarefas sejam divididas. Elas saem da sua unidade e passam a ser distribuídas por mais pessoas. Cada um dentro da especialidade que foi contratado. Alguns vão também aglutinar atividades, né?
Outros vão ficar, dependendo de quanto for crescendo, né, vão ficar mais específicos. Então, na questão micro, o que ela vai observar? Esses R$ 580 trazidos, ela vai conseguir exercer esse aumento por quanto tempo? Às vezes, a decisão de ter esse aumento seja uma questão pontual. Poxa, eu vou fazer esse esforço a mais por X tempo para poder pegar esse recurso e transformar esse recurso em algo que vai me trazer um retorno maior por um desgaste menor. É um novo equipamento, é um espaço para estocagem, enfim, é um produto, um volume maior de produto que traz uma redução no gasto. Afinal de contas, pela escala comprada, né, pelo volume comprado, pode-se ter uma redução do CV seco, o que vai aumentar a sua margem de contribuição e poder te aumentar também a sua margem de desconto, te dando mais poder de negociação. Então, essa decisão não pode ser uma decisão, não deve ser uma decisão aleatória. O custo marginal existe, precisa ser observado para cada mudança e para cada acréscimo que você vai ter. Esse aumento no faturamento bruto, que vai ser sentido no final do balanço, né, pelo aumento do bruto trazido, né, do valor trazido, no somatório trazido pela margem de contribuição, ele é interessante no caso da realidade de E. Ela vai conseguir operar isso? Por quanto tempo? Há um estudo e há uma realidade que é a síndrome de Karoshi, onde pessoas morrem de tanto trabalhar por uma extensão de tempo. A síndrome de Karoshi, ela é muito bem observada no Japão, né, onde a cultura é muito voltada para a produção e para o trabalho, e você vai ali e muitas vezes ultrapassa o tempo necessário para descanso. O tempo necessário para descanso, ele é importantíssimo para o equilíbrio do corpo, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio do funcionamento da nossa mente. Não significa que a gente precise ter um longo espaço ocioso. Ociosidade é perda de tempo, perda de recurso. Ainda que você queira praticar nadismo em algum momento, não tem problema nenhum. A questão é, você tem um objetivo ou não tem? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Quais são os meios e os recursos que você tem para isso? Se você, como eu, precisa forjar esses recursos através do trabalho de pequenininho ali, de micronegociador, esses R$ 580 faria sim uma diferença. Por quanto tempo ele conseguiria, né? Você conseguiria aumentar esse empenho? É aí que você vai precisar sentir, comparar e responder. No caso de E, ela opera, no exemplo, a 8 horas por dia ou até bater a meta. Esse aumento de 2.000 unidades levaria E para mais de 10 horas, para cerca de 10 horas e meia de trabalho por dia. Além das 10 horas e meia de trabalho por dia, ela tem as outras atividades, as atividades administrativas, as de reposição, as de recompra, para exercer dentro de um dia. Um dia tem 24 horas. Um indivíduo adulto normal não, né? No conceito da medicina, precisa de 8 horas de descanso. É por isso que a legislação brasileira, ela limita o acréscimo de 2 horas de trabalho extra por dia para que a pausa entre uma carga horária de trabalho e outra seja de no mínimo 11 horas, para que o indivíduo consiga ter esse descanso. E então, evite-se complicações da sua saúde e assim você acaba evitando também acidentes de trabalho. Toda organização foge da famosa CAT, né, do Certificado de Acidente de Trabalho. Por quê? Porque isso faz com que ela acabe sendo forçada a assumir compromissos que ela não gostaria de assumir. Isso também é um aumento de gasto e a remoção de uma peça produtiva que ela vai precisar contratar mais.
No caso da realidade do micronegociador, um acidente de trabalho ou até mesmo um afastamento por doença, mesmo que não tenha uma relação direta com a atividade laborativa, impacta muito mais ainda, porque a sua estrutura de recursos, de gastos, enfim, ela é menor. Então, essa folga, ela é importante. Costumo dizer o seguinte, a própria natureza nos mostra que há uma pausa para descanso. Há animais diurnos e há animais noturnos. Todos eles param em algum momento. Até a própria planta tem um determinado horário que ela vai ter uma maior atividade do que outra. Em situações de ambientes diferentes, ela vai se comportar diferente. O ser humano não é diferente. O ser humano, exposto a um nível de desgaste, também vai apresentar respostas diferentes. E essas respostas, elas podem ser limitantes. Quando um efeito de uma atividade produtiva causa um resultado limitante, ela está trazendo prejuízo para a pessoa que opera. Seja ela micronegociador, empresário ou empregado. Esse empregado, ele pode até ser um empregado informal, o micronegociador, o empresário, o microempresário também pode ser informal. Não importa, a atividade, que é o fato, não muda. E a responsabilidade sobre esse olhar ajuda a reduzir gastos e aumentar desempenhos. Outra coisa inteligente é olhar para o horário de melhor desempenho, ou seja, há pessoas que são mais diurnas do que outras, há pessoas que são mais noturnas, há pessoas que começam um melhor pico de produção em determinado horário e forçá-las a funcionar em um horário mais inadequado pode trazer prejuízos, inclusive de retorno. Então, todas essas informaçõezinhas menores aí distribuídas nesse contexto, desse conteúdo, é para mostrar para você o seguinte, o custo marginal, o retorno marginal trazido, né? No caso, esse acréscimo, essa redução de 1 centavo, porém, há no total um acréscimo de mais de R$500. Esse retorno marginal sofrido, ele precisa ser balizado também pelo desgaste humano sofrido. Portanto, essa decisão sobre fazer ou não esse aumento de 8 para 10 horas e 30 vai também precisar observar as demais atividades marginais dentro do desempenho de uma aula. Acredito que termina aqui, conteúdo grande, porém necessário. Próximo, você, no mínimo, tem aí acesa as informações que precisa e também tem a disponibilização de um sistema que te ajuda a fazer a administração e a gestão adequada dos seus recursos, da sua atividade com objetivo de lucro, inclusive das suas decisões. Nas decisões, quem vai te direcionar é o MGS. Casando as duas coisas, você consegue operar uma CP com uma ideia baseada no empreendedorismo em células, por exemplo. Bom, apresenta o SGS para o micronegociador, que é a série Vencendo a Ocupação Aparente. Eu vou falar sobre o MGS. E no MGS eu vou trazer ali os exemplos de como você pode utilizar o SGS. Eu tenho algumas estruturas mais completas, menos completas e vou mostrando no passo a passo e também vou trazendo, a ideia é trazer aí exemplos já na realidade de como as coisas poderiam funcionar melhor para um micronegociador que já esteja operando ou também exemplos motivacionais de histórias, não só de produtos que já estão aí disponíveis no mercado, mas quem sabe conseguir operar aí uma CP para a gente trazer. Quem sabe conseguir operar aí uma CP e poder progredir para uma OP. Ó, ambicioso, mas mais do que isso, é fazer validar. Mas mais do que isso, é validar toda essa teoria, toda essa tese e mostrar que você pode, você tem escolha.
Você, se não se acomodar, você consegue. Ah, mas eu já sei que eu tenho, se eu investir tanto, eu tenho tanto de retorno. Eu vou fazer entre a finalização, depois das especificidades da BUM e antes de iniciar o MGS, vai ter um conteúdo específico, simplificado, para você compreender alguns dos conceitos que estão estabelecidos aí de um modo alguns conceitos que estão estabelecidos sem conhecimento técnico específico e precisam ser superados e precisam ser vencidos, e eu vou mostrar na prática isso para você. Além disso, eu vou mostrar de uma forma mais simplificada ainda como você deve utilizar o MGS. Ou seja, como você, mesmo sem operar o SGS, usando os conceitos e princípios do MGS, você vai conseguir fazer alguma gestão mais assertiva da sua atividade com objetivo de lucro. E sim, sua atividade precisa ter objetivo de lucro, né? Ela não precisa ficar limitada a simplesmente lhe trazer remuneração. Deseje isso, não tem problema nenhum você desejar isso. Não há problema algum querer realizar a sua vida e ter um pouco mais de conforto. Que problema há nisso? Bom, ficou claro? Não ficou? Eu faço outro, eu faço mais. Busco fazer melhor. Tem dúvidas? Coloca aqui abaixo nos comentários ou me envia para oficinadeoficios@gmail.com. Abraço. Até!